As delações da Odebrecht trazem à tona uma nova acusação contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. Em depoimento ao Ministério Público, o ex-executivo da Odebrecht, João Borba Filho, afirmou que Rodrigo Maia recebeu em casa, em 2008, R$350 mil em espécie. Segundo o empresário, o dinheiro foi pedido pelo pai de Rodrigo, César Maia, e teria como destino o Partido Democratas. Rodrigo Maia e César Maia negaram as acusações. A produção separou um trechinho aqui do que disse João Borba na delação. Vamos ouvir. Coloca aí, Reginaldo. Ele me deu o endereço do Rodrigo Maia e combinou um dia de eu levar a quantia lá, e eu fui até a casa dele, entreguei a quantia ao Rodrigo e vim embora. Aí na delação, João Borba se refere ao João Marcos Cavalcante de Albuquerque, assessor de César Maia. Começo com o pessoal lá do Rio de Janeiro. Você primeiro, Andreasa, se complica, a situação mais complicada ainda para Rodrigo Maia e para o pai, o César Maia? Complicadíssima, né? Esse delator, inclusive, é a cara do Mário Covas, né? Eu tomei um susto quando eu vi a imagem dele. Eu falei, o que está acontecendo? Mas é ruim, né? Mas já estava, né, Patrick? É uma situação muito difícil a do Rodrigo Maia, inclusive na condição de presidente da Câmara, espécie de fiador desse governo, tendo tudo isso contra ele. Lembrando que essa denúncia é relativa a 2008. Isso. Tá? Nessa ocasião, o Rodrigo Maia era presidente do DEM. Ele foi presidente naquela migração do PFL para o DEM. O que torna essa delação ainda mais verossímil. Faz sentido que ele tivesse recebido dinheiro para distribuir ao partido, como diz o delator. Lembrando que, e é importante a gente falar isso aqui sempre, delação é delação. Precisa, para ser confirmada, de provas, de fundamento, de base. Por enquanto, é uma acusação gravíssima, feita de homem a homem, com a justiça, com o Ministério Público como intermediário. Precisamos de provas para tudo isso. Vera. Eu acho o seguinte, o que mais espanta nesses áudios todos, não analisando caso a caso, são as modalidades de propina, né? Essa aí é a propina delivery, o cara leva na casa do sujeito. Tem a propina mediante senha. As pessoas dizem que a senha era chocolate, falar, vim buscar meu chocolate. Não é uma alusão à Páscoa, não é o coelhinho, é propina mesmo. Tem o cara que foi assaltado levando a propina e aí isso obrigou a mudar, a fazer uma espécie de um escritório itinerante para não ficar marcado o lugar onde o pessoal buscava o chocolate. Quer dizer, é uma coisa de uma desfaçatez e eles contam isso com uma naturalidade. Ninguém pega e fala, desculpa. A gente ouviu aqui de manhã o desabafo do procurador que diz ali para o Emílio Odebrecht, diante do cinismo dele, narrando esses fatos bizarros. Ele fala assim, escuta, o senhor não está falando de pagamentos normais, o senhor está falando de propina, não é ajuda, é propina. O procurador pede um pouco até as estribeiras ali, porque é muito indigesto, é um banquete indigesto que eles nos ofereceram nessa Páscoa, como se a gente tivesse comido um bacalhau com espinho, algo que já aconteceu com a minha mãe. Ela foi parar no hospital, tá o país inteiro no hospital ali, tentando digerir esse banquete nefasto. Você, Marcelo Madureira, aliás, por onde anda o César Maia? Pois é o pai do Bolinha, né? Bolinha, meu papai. É vereador aqui no Rio. Filhinho. Vereador, né? É vereador. O César Maia, né, com o seu casaco sempre, o seu blog invernizado, enfim, tá o pai, tá o filho, tá o pai, né? É o presidente, até a polícia passou aqui, foi só falar o nome do César Maia e do Bolinha Maia. É o presidente da Câmara dos Deputados, né? Realmente, é o homem que coordena, né? Que seria coordenar as votações, principalmente das reformas. É uma denúncia gravíssima, inclusive como a Vera falou muito bem, propina delivery, o cara tem até preguiça de apanhar a grana, ele tem que trazer, a grana tem que ir até a casa dele. Essa é a certeza total da impunidade, né? Parece Serginho Cabral, que mandava o doleiro pagar o IPTU, pagar a multa do Detran. Isso é uma coisa inacreditável, a escola das crianças. Agora, aí, o presidente do DEM, o Partido Liberal,
Cara, eu conheço alguma coisa da doutrina liberal, me considero até um pouco liberal, esposo muitas ideias liberais, e a receber propina não está dentro do decálogo liberal, não, principalmente para poder vencer de maneira fraudulenta a eleição. Seja para distribuir para partido, seja para uso próprio, propina é propina, cara. E aí, como a gente já falou no início do programa, ele vai fazer cara de paisagem, cara de não fui eu, e Madu, continuará lá sentado, né? Fala, Andreasa. A Vera falou sobre a ironia, a disfarçatez, o deboche do Emílio Odebrecht. Esse tom é o tom médio dessas delações, tá? De modo geral, é isso que você encontra. Um delator, e me escapa o nome dele agora, disse, e eu ouvi o de queixo caído, que a Odebrecht, você vê que é um sistema, eles preferiam o pagamento ilícito mesmo, né? Eles preferiam fazer a operação por fora, a doação, propina, evidentemente, o caixa 2, nada por dentro. Eles achavam que, olha a loucura desse país, eles achavam que por dentro chamaria mais atenção. Eu nunca ouvi uma barbaridade, uma aposta tão grande na impunidade quanto a desse senhor. E falando com muita tranquilidade, debochando, porque um dos motivos desse deboche, e é evidente que... A gente tem que botar o dedo na ferida aqui, né? É evidente que as delações são importantes e que elas iluminam, sobretudo, a atividade política. Mas tem um outro lado que a gente está aprendendo agora. Para os delatores, sobretudo aqueles que delataram primeiro... A delação é um ótimo negócio, pessoal. Aliás, vocês viram o Sérgio Machado, bandidão lá da... O Fantástico trouxe uma reportagem ontem impressionante, como o Fernando Baiano está treinando pro Iron Man. Porra, o Sérgio Machado, bandidão da Transpetro, 11 anos presidente da Transpetro, tá tranquilo, é um homem livre, foi um dos primeiros delatores. Todos esses vivendo em apartamentos em casas de luxo, são ricos. Alguns, como o Alberto Youssef, fizeram um acordo em que eles recebem percentuais sobre o dinheiro que conseguirem fazer retornar com as suas denúncias. Então, é um mundo novo que surge no Brasil, mas há um efeito colateral negativo das delações. Será que nós criaremos uma indústria da delação aqui? Será que ser delator virará uma profissão no Brasil? Daqui a pouco vai ter sindicato de delator no Brasil. Concordo, e é por isso que no meu artigo do fim de semana eu propus como uma das providências imediatas a se adotar uma espécie de cancela nas delações. A partir de agora, diante de tudo que já se sabe, tem que fechar e não abrir novas portas. Então, só quem ajudar a fechar os casos que já estão abertos deveria ser aceito como delator. Antônio Palocci é um delator fundamental, porque é ele que pode dizer se entregou o dinheiro para o Lula, ele é o elo que falta para pegar o Lula. O Vacari é importante porque ele pode ajudar a elucidar o que aconteceu na campanha da Dilma. A delação, é importante chamar de volta os delatores da Andrade Gutierrez e perguntarem dessa propina na obra da cidade administrativa, e se eles tiverem omitido isso na primeira rodada, eles têm de ser punidos, tá? Tem de ter diminuído o benefício da delação, porque senão vira café com leite, esse negócio vira palhaçada. E o Eduardo Cunha é importante para elucidar o braço PMDB Michel Temer. Então eu acho que são esses os delatores. A pessoal da turma do guardanapo, ninguém devia... também. Eu acho que ele não devia ser. O que ele pode entregar que a gente ainda não saiba? Eu acho que ele devia cumprir a pena ali. O que o Sérgio Cortes... Por que a turma do guardanapo vai... Por que a Adriana Anselmo vai fazer delação? Há poucas peças a serem preenchidas agora. Eu acho, esse pessoal já tem muita prova. Ô, gente, vamos rapidamente aqui ao... Não chegou no judiciário ainda, velho.